Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Olha só, eu gravei essa videoaula para explicar para vocês as aulas 8 e 9 da nossa apostila, né, da Biologia A. Então, olha só, na verdade, eu até já havia começado a explicar esse capítulo em sala de aula, mas eu vou começar desde o início. Bom, então a gente está estudando já há algumas semanas os grupos de moléculas orgânicas que fazem parte da composição do nosso organismo. E aí nós estudamos carboidratos, lipídios, vitaminas, sais minerais e tal. E agora nós chegamos no grupo de moléculas com a maior complexidade, o maior número de funções, que são as proteínas. E aí, pessoal, nós podemos pensar nas proteínas como uma série de funções. Então, proteína, por exemplo, é usada para fazer hormônio. A maioria dos nossos hormônios são proteicos, né? Insulina, o ADH, que é um hormônio antidiurético, noradrenalina, epinefrina, são todos hormônios proteicos. O glucagon, que é o parente lá da insulina. Então, proteínas sendo usadas para fabricação de hormônio. Essas proteínas também fazem parte da nossa estrutura, né? Tem função estrutural. Então, por exemplo, no cabelo a gente tem a queratina, na pele a gente tem o colágeno, tem elastina, também queratina. Nos músculos a gente tem a actina, a miosina. Nós temos proteínas com função transportadora, como é o caso da hemoglobina, que transporta oxigênio. Proteína com função de defesa, que são os anticorpos, né? Anticorpos são proteínas que nos defendem de alguns antígenos. E função catalisadora, né? Um catalisador é algum fator que acelera uma reação química. E as enzimas, elas são catalisadoras biológicas. Elas aceleram diversas reações químicas do nosso organismo. E não só na parte da digestão, que é o que a gente mais lembra, mas também na respiração, no sistema nervoso, em vários outros sistemas do nosso organismo a gente tem a participação das enzimas. Bom, mas toda proteína, independente da sua função, ela é formada por uma ligação de centenas de aminoácidos. Então, os aminoácidos são as unidades formadoras de proteínas. É como se fosse aquele exemplo que eu sempre dou. Imagine que a proteína é um trem, uma locomotiva muito grande, e cada vagãozinho que forma essa locomotiva é um aminoácido. E aí nós temos aqui, eu coloquei aqui esse modelinho, esse esqueminha de um aminoácido. No vídeo vai ficar espelhado, então não sei se vai ficar muito bom, mas eu imagino que com um pouco de esforço vocês conseguem entender. Então olha só, isso aqui é a estrutura de um aminoácido. Toda vez que eu quero representar um aminoácido ou falar dele, eu posso usar a sigla AA. Então, Azinha, Azinha, esse AA aqui é de aminoácido. Muito bem. Então olha só, um aminoácido ele é formado por três partes, três grupos. Aqui o primeiro grupo é o grupo amino. O grupo amino ele tem como fórmula molecular o NH2. Então eu tenho aqui dois átomos de hidrogênio ligados ao nitrogênio. Esse nitrogênio está ligado a um carbono. Esse carbono está ligado ao hidrogênio, a um radical e a outro carbono. Então, ou seja, ele tem quatro ligantes diferentes. Cada ligante dele aqui é um elemento químico diferente. Bom, esse carbono ele é chamado de carbono central porque ele está no centro do aminoácido. E esse carbono central está ligado ao terceiro grupo, que é o ácido carboxílico, COOH, ou seja, um carbono ligado duplamente com oxigênio e uma ligação com hidroxila. Então, isso aqui é a estrutura de um aminoácido. Isso aqui é muito necessário que vocês saibam. Então, grupo amino, carbono central, ácido carboxílico. H, hidrogênio, hidrogênio, ligado ao nitrogênio, ligado a um carbono, ligado ao hidrogênio, ligado ao radical, ligado ao ácido carboxílico, COOH. Muito bem. Só que um aminoácido, ele não forma uma proteína. Uma proteína ela é formada por centenas de aminoácidos ligados. E aí então é importante a gente saber como ocorre essa ligação entre os aminoácidos. E aí eu trouxe outro esqueminha aqui. Então olha só, nesse esquema eu tenho dois aminoácidos. Pessoal, a gente vai falar disso nas próximas aulas, mas existem 20 aminoácidos diferentes na natureza.
E aí esses 20 aminoácidos, eles vão se ligando aí, né, de forma repetida, muitas vezes, para formar a proteína. Então, olha só, aqui eu tenho 2 aminoácidos e eu representei eles com cores diferentes. Então, eu tenho esse aminoácido aqui que está na cor preta e esse aminoácido que está na cor vermelha. Esses 2 aminoácidos, eles não estão ligados. São 2 aminoácidos separados, mas eles vão se ligar. E toda vez que um aminoácido se liga a outro aminoácido, eu falo que eu tenho uma ligação peptídica. Então, ligação peptídica é a ligação entre aminoácidos. Muito bem. Agora, olha só. Aqui, nessa... Deixa eu dobrar aqui o papel, a folha. Olha só, pessoal, eu nunca gravei vídeo. Então, essa é a primeira vez que estou gravando uma videoaula. Então, vamos lá. Olha só. Então, esses 2 aminoácidos, eles se aproximaram. Então, aqui eu tenho o aminoácido preto próximo ao aminoácido vermelho. E aí, olha só o que está acontecendo. O OH, a hidroxila do aminoácido preto, se aproximou muito do hidrogênio do grupo amino do aminoácido vermelho. Eles se aproximaram tanto que houve uma interação entre eles e eles se ligaram. E aí formou uma molécula que tem 2 hidrogênios e um oxigênio. Que molécula que é essa? A água. Então, quando 2 aminoácidos se aproximam, a hidroxila de um aminoácido, hidroxila é o OH de um aminoácido se liga ao hidrogênio do outro. O OH é do ácido carboxílico desse aminoácido e o hidrogênio é do grupo amino do outro aminoácido. Então ligou, formou a água e essa molécula, essa água, ela sai, ela vai embora. E aí então vem uma parte muito importante. O que acontece conosco quando nós perdemos água? A gente desidrata, né? Ocorre uma desidratação. Então, como está saindo água aqui, uma molécula de água está indo embora, ocorreu uma reação de desidratação. Então, toda ligação peptídica, ela ocorre a partir da desidratação. Maravilha. E aí, como que vai ficar esse aminoácido depois da ligação peptídica? Olha só, eu tenho aqui, ó, depois da ligação, hidrogênio do grupo amino, ligado ao nitrogênio, ligado ao carbono central, ligado ao hidrogênio, ligado ao radical. Agora, aqui é onde eu tinha a hidroxila, o OH. O OH foi embora, então eu tenho carbono, C, dupla O, carbono ligado ao hidrogênio. Só que esse carbono aqui, ele perdeu um ligante dele, ele perdeu a hidroxila. Então ele está com uma ligação disponível, porque todo carbono faz 4 ligações, lembra disso? Até fiz uma piada bem legal na sala de aula, né? O carbono foi preso. O que ele disse na delegacia? Ah, tem direito a 4 ligações. Então, esse carbono aqui, como ele perdeu um ligante, ele está com uma ligação disponível. E esse nitrogênio aqui era do grupo amino do outro aminoácido, o aminoácido vermelho. Ele também perdeu um ligante, ele perdeu um hidrogênio. Então, como os dois estão com ligações disponíveis, eles vão se ligar. E aí aqui o hidrogênio do nitrogênio, né, o outro hidrogênio, carbono central, radical, hidrogênio e a hidroxila, C-OH. Então, isso aqui é uma ligação peptídica. A ligação ocorreu aqui nessa região, saiu água, portanto, o carbono do ácido carboxílico do aminoácido preto ligou ao nitrogênio do grupo amino do aminoácido vermelho. Bom, quando ocorre essa ligação peptídica, eu tenho então peptídeos formados. Peptídeos são aminoácidos ligados. Só que eu posso ter um dipeptídeo, ou seja, 2 aminoácidos ligados, um tripeptídeo, 3 aminoácidos ligados, um polipeptídeo, que é quando é mais de 4 aminoácidos ligados. Agora, se esse polipeptídeo ele tiver mais de 80 aminoácidos, eu chamo de proteína. Então, proteína são polipeptídeos muito grandes, com mais de 80 aminoácidos. Muito bem, pessoal. Agora, para finalizar, nós vamos falar sobre a estrutura da proteína. Então, a proteína ela foi formada pela ligação de aminoácidos, né, no mínimo 80, e essa proteína ela vai ter uma estrutura, ela vai ter um formato. E essa estrutura é extremamente importante para a proteína,
Porque a função que a proteína desempenha está ligada à sua estrutura. Se ela perde a estrutura dela, se ela sai daquela estrutura, ela perde a função. Quando isso acontece, a gente fala que houve uma desnaturação. Desnaturação é quando a proteína sai do estado natural dela, do formato natural, portanto, ela vai perder a função, ela vai parar de trabalhar. E o que faz? Quais são os fatores que fazem uma proteína desnaturar? Principalmente calor e o pH. Então, altas temperaturas ou baixas temperaturas fazem a proteína desnaturar, ela perdeu o formato original dela. Por exemplo, no ovo, a gente tem uma proteína chamada albumina. Quando a gente aquece o ovo, essa albumina muda de formato. Por isso que a clara do ovo ela fica sólida. E esse processo é irreversível. Então, muitas vezes, quando a proteína ela perde a função dela, ela desnatura, perdão, essa desnaturação vai ser de forma irreversível. Outro exemplo é com a proteína do leite. A proteína do leite, que não é a lactose, lactose é o açúcar do leite, a proteína do leite é chamada caseína. A caseína, ela pode também mudar de estrutura, ela pode desnaturar. Isso ocorre quando o pH do leite desce, quando o pH diminui. Por exemplo, se o leite azeda, se eu pingo limão no leite ou ele entra em contato com bactérias e essas bactérias fermentam o leite, o pH reduz. Quando o pH reduz, a gente fala popularmente que o leite azedou e aí vai formando uma pasta. Na verdade, aquela pasta é a caseína, é a proteína que perdeu o formato original, ela desnaturou e está formando lá coágulos. Também é um processo irreversível. Agora, por exemplo, se vocês, meninas ou meninos aí, querem ficar bonitos e tal, e querem, sei lá, alisar o cabelo, né? Ah, hoje eu quero alisar o meu cabelo, quero deixar meu cabelo num estilo diferente. O que você vai fazer? Você vai passar a chapinha. O que a chapinha faz? Ela aquece o cabelo. Bom, e o que isso tem a ver? No cabelo nós temos uma proteína chamada queratina. Quando a queratina é aquecida, ela perde a função, a estrutura dela, ela desnatura e ela estica. Por isso que o cabelo fica esticado, fica relaxado. Só que esse processo é reversível. Então a proteína pode voltar ao estado natural dela quando ela entra em contato com água, por exemplo. Bom, mas aí para mostrar, para exemplificar quais são as estruturas proteicas, eu consegui um aparelho tecnológico muito massa, muito fera, lá na UFO, eu tive lá ontem, e aí com muito custo eles me liberaram esse aparelho, é altamente tecnológico, é muito sensível, e eu vou usar ele para mostrar para vocês a estrutura de uma proteína. Olha, prestem atenção, é a primeira vez que vocês vão ver um professor mostrando isso em videoaula. Então olha só, é um cabo de energia. E esse cabo de energia, que é do meu barbeador, né? Eu tô deixando aqui o meu bigode, estou desenhando a minha barba. Esse barbeador, ele é excelente para me mostrar a estrutura de uma proteína. Então, olha só, quando a proteína é fabricada, essa proteína, ela tem primeiro um formato linear. Então, ela é toda esticadinha assim, ó, igualzinho esse fio do meu barbeador. Porém, à medida que essa proteína ela vai sendo formada, então imagina o seguinte, aqui é o formato linear, a proteína está em linha reta. E aqui, olha, eu tenho aminoácidos. Mas o que acontece? Um aminoácido começa a interagir com o outro. E aí essa proteína ela vai enrolando nesse formato aqui mesmo, ó, nesse formato enroladinho. Esse formato aqui a gente chama de formato helicoidal. Então, aquela primeira estrutura, que é o formato